A pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Indica que Saulo aprendeu 3 lições pelo menos. A primeira lição que ele aprendeu é que ele tinha plena de que Jesus, a quem perseguia, era a pessoa que estava falando com ele naquele momento. Ele entendeu que era Jesus que estava falando com ele. Não era uma outra pessoa, mas era Jesus que estava falando com ele. E que aquele Jesus que ele perseguia, na realidade era o Cristo de Deus. Um judeu esperando Cristo. Agora entende que o Cristo veio e ele não viu que era o Cristo. E essa era outra coisa difícil de aceitar. Na vida da gente também, muitas das vezes, a pessoa não aceita Cristo, quer seja um padre, alguém, por quê? Porque ele se acostumou com a tradição, e a verdade vem diante dele e ele fala, mas e tudo isso que eu tenho aqui comigo, será que eu tenho que abrir mão? E aí ele fica nessa luta, até que um dia Deus toca no coração dele e vai lá e muda. A segunda lição que ele aprendeu foi que a ficha caiu. Ele percebeu que estava enganado, que tudo que ele sabia, que eu acabei de falar, sua religião, o que estava fazendo era errado. Porque apesar de se achar o tal, que ele era, depois ele fala que eu sou isso, eu sou aquilo outro, mas aí vi que eu não era nada para mim, não pôde reconhecer o Cristo quando ele veio na terra. Essa era a parte dura. Porque eles olhavam para trás, Jesus, o julgamento, o testemunho dos discípulos, e eles falavam, mas como que agora eu vou dizer que era Jesus se a gente não aceitou que era Jesus? Lembra quando aconteceu, quando Jesus pergunta assim, com que autoridade João pregava? E eles fazem a reuniãozinha lá e falam, bom, se eu falar isso vai acontecer aquilo, se eu falar aquilo outro vai perguntar por que você não creu. Então muitas das vezes as pessoas ficam nisso, eles ficam presos num tradicionalismo que não ajuda em nada. E a terceira coisa, já para finalizar aqui, é que ele, apesar de não saber nada do que iria acontecer, que agora essa coisa, quando você encontra com Jesus, você não sabe. Aceitei Jesus, o que eu faço agora? Não sei. Então ele não sabia o que iria acontecer a partir daquele momento, mas ele podia confiar 100% de que aquele que chamou de uma forma tão carinhosa ia tomar conta dele. Senhor, o que o senhor quer que eu faça? Eu não sei, tudo que eu fiz estava errado. Agora, o que eu tenho que fazer daqui para frente? O senhor vai me dizer. Eu não sei mais nada, porque eu achava que eu sabia, mas agora eu não sei mais nada. E aí eu pergunto para vocês, você que já aceitou Jesus, por que você continua prostrado? Paulo caiu ali em terra, ouviu a voz e perguntou, Senhor, o que eu quero que eu faça? Você continua prostrado, com medo, sem fazer aquela pergunta? Talvez você nunca perguntou para Jesus, Senhor, Jesus, o que o senhor quer que eu faça? Talvez porque você sabe e você tem medo de perguntar. Não adianta ficar aí parado. Para Paulo, Jesus disse, levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que lhe convém fazer. Bom, você não tem aqui a cidade de Damasco próximo de você, você não tem o Ananias que vai lá na sua casa depois falar com você, mas você tem a Bíblia. Você tem a Bíblia que revela o que Deus quer para a sua vida. Então você tem que orar, você tem que buscar a orientação de Deus. Através da palavra dele, ele vai dizer o que você tem que fazer. Vamos só para finalizar, abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, do 5 ao 8. Como obter sabedoria? Porque essa é uma questão de sabedoria. Você pode ficar aí prostrado no chão, cego, sem saber o que fazer, ou você pode pedir a Deus que abra os seus olhos e você possa entender. Como obter sabedoria? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Não adianta vir falar com fulano, ligar para a oração poderosa, comprar o kit bênção. Gostei lá da peça que ela mandou para mim essa semana. Não adianta, você tem que ir atrás de Deus, peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria. Que todos dá o quê? Liberalmente e nada lhes improperá, na minha versão, e lhes se-lhe-á concedido. Agora, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar,
impelida e agitada pelo vento. Não suponham estes homens que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Muitos crentes passam por essa situação. Tem aquele encontro com Jesus. E ainda não fizeram aquela pergunta, Senhor, o que você quer que eu faça? Mas às vezes ele até faz aquela pergunta, mas ele fala assim, agora eu vou fazer. Aí fala, não, agora eu não vou fazer. Agora eu vou fazer. Não, agora eu não vou fazer. Por quê? Porque é como a onda do mar. Quero fazer, não quero fazer. Não adianta você pedir para Deus te dar orientação se você não tem fé. Se você crê, como Paulo fala, bom, Senhor, diz o que eu tenho que fazer. E ele fala, levanta que eu vou lá e vou dizer o que vai acontecer. Mais para frente ele vai dizer que ele falou para mim que eu tinha que sofrer. E Paulo ele chega no final da carreira dele e fala, combati o bom combate. E guardou a fé. Aquela fé que ele aprendeu naquele dia que ele encontrou com Jesus. Se você, meu irmão, minha irmã, ainda não perguntou não em espanhol, perguntou para Jesus o que ele quer que você faça, está na hora de você começar a pensar nisso. Saia daí do chão, abra o olho, como diz um bom brasileiro, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai atrás da sabedoria que vem do alto. Peça a Deus e Deus vai dizer para você o que você tem que fazer. Não fique aí prostrado, não fique, como o Tiago diz aqui, com dobre ânimo. Ai, hoje, com Deus não tem tempo ruim. Com Deus não tem, hoje está chovendo, hoje tem sol. A Bíblia diz assim, no tempo que se chama hoje, não é amanhã. Pense nisso. Se você não teve esse encontro, você vai encontrar com Jesus um dia. A Bíblia diz que depois da morte, sempre o juízo. A Bíblia diz que todos comparecerão diante do tribunal. Mas a Bíblia diz também assim que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês. Deus abençoe vocês. E é duro. É duro pensar que Deus tem um propósito na vida de cada um, mas existem pessoas ainda que não perguntaram para Deus o que Ele quer que você faça. Amém?